Exultai no Senhor a nossa força. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Marcos 2, 23 ao 3, 6. Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus: Olha, por que eles fazem em dia de sábado o que não é permitido? Jesus lhes disse: Por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus, no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros? No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães. E acrescentou: O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns o observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado, para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: Levanta-te e fica aqui no meio. E perguntou-lhes: É permitido fazer o bem ou fazer o mal no sábado? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: Estende a mão. Ele a estendeu e a mão ficou curada. Ao saírem, os fariseus, com os partidários de Herodes, imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveriam de matá-lo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem, estamos aí no 9º domingo do tempo comum, a liturgia da nossa igreja, e temos hoje esse texto, essa discussão e esse acontecimento no templo. Então, Jesus estava caminhando com os discípulos e no meio de uma plantação acabou colhendo algumas espigas para comer e matar a fome. Interessante esse jeito de Jesus caminhar com os discípulos. Não se preocupavam com o alimento, com a comida, estavam totalmente despojados e o interessante para eles era falar das coisas de Deus. Com certeza Jesus ia caminhando e ia ensinando, conversando com eles sobre tudo aquilo que o Pai e que ele mesmo queriam revelar aos discípulos. Aí nesse trajeto fizeram o que pela lei e pelo entendimento dos fariseus, dos doutores da lei, não era permitido. Os judeus tinham um costume, não sei se tem ainda hoje, né? Bem regrado a respeito do sábado, dia de descanso, conforme o próprio livro do Êxodo apresenta para nós. Deuteronômio 5, capítulo 5 está lá, né? Depois de Deus ter criado tudo, ele descansou em sábado, então os judeus observavam muito regradamente esse dia. No entanto, era de tal forma radical que aqueles que tinham mais condições, que eram mais abastados, que tinham mais poder, que tinham realmente condições financeiras de se abster de muitos serviços, o faziam. Mas quem era pobre, quem dependia muitas vezes do seu trabalho, do seu serviço, de a cada dia buscar o seu alimento, não podia cumprir esse mandamento. E mais todo um contexto ali bem amplo e complexo ao mesmo tempo que eles viviam. Então Jesus acaba questionando eles. Como Jesus diz em outra passagem, ele não veio para abolir a lei, mas para levá-la ao pleno cumprimento. Então ele questiona essa lei. Aí, além de colher as espigas com os discípulos, ele ainda faz uma cura no templo, no homem da mão seca. Jesus percebia que ali os fariseus estavam querendo apenas incriminá-lo, querendo achar ali argumentos, querendo achar motivações para depois condená-lo, para depois persegui-lo. No entanto, há questões e há sinais elementares que Jesus não deixa de fazer. Por quê? Porque ele quer realmente deixar claro esse aspecto para nós. O sábado, o domingo nosso, né? Depois da ressurreição do Senhor, os discípulos começaram a se reunir no domingo e nós temos por preceito também, né, toda essa tradição apostólica de consagrar o domingo ao Senhor, Dominus, dia do Senhor.
Mas não pode deixar de fazer o bem, é um dia de descanso, mas você não deixa, quem tem os animais não deixa de tratar os animais, quem tem uma coisa essencial para fazer não deixa de fazer, não pode deixar de fazer. Então Jesus coloca isso, a vida humana, a dignidade e o bem no centro de todas as coisas. E é isso que nós devemos procurar fazer também, né? Consagrar o dia do Senhor, consagrar o dia da semana para ir à igreja, para rezar, para louvar a Deus, para bendizer, para agradecer, para pedir, para apresentar a nossa vida. Mas nesse dia não podemos deixar de fazer o bem. Temos que fazer o bem, aliás, todos os dias. É isso que Jesus nos ensina. Um abraço para você, Deus abençoe.